Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos para a parte 3 da nossa aula sobre técnica legislativa, aplicação da Lei 95/98. Então, eu vou ler e o Dr. Caio vai trazendo, então, para nós as suas considerações. Artigo 7º, relembrando que o artigo ali é com letra maiúscula. O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes princípios. Inciso 1º, excetuadas codificações, cada lei tratará de um único objeto. Importante, único objeto. Inciso 2º, a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão. Nesse tópico, eu só quero fazer uma ponte, que muitas vezes tem vereador que quer fazer emenda a projeto de lei e colocar artigos ou matérias estranhas, né? Aquelas emendas jabuti, não sei se o doutor já ouviu falar, Sim. Mas segue essa regra aqui, ó, a lei não conterá matéria estranha ao seu objeto, ou seja, essa é uma restrição. Sim, doutora, só um complementar. Esse princípio, ele está na Lei Complementar 95, que é de 1998, mas ele já existe no nosso ordenamento jurídico, pelo menos desde 64, nós temos essa regra para as leis orçamentárias. Por quê? Na Lei 4.320, de 1964, nós temos ali alguns princípios que dizem que a lei orçamentária não conterá matéria estranha à questão orçamentária. Então, eu também queria fazer esse comentário, porque se não podia na lei orçamentária, agora não pode nenhuma outra. As leis têm que tratar de um único objeto. Olha aqui, inciso 1º. Cada lei trata de um assunto. Mas vamos lá, doutora, fique à vontade para continuar. Inciso 3º. O âmbito de aplicação da lei será estabelecido de forma tão específica quanto possibilite o conhecimento técnico ou científico da respectiva área. Inciso 4º. O mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei. Por isso da revogação, gente. Exceto quando a subsequente se destine a complementar a lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa. Pessoal, Doutor. Importante lembrar esse parâmetro, pelo menos, trazido no inciso 4º, que é o seguinte. Olha que curioso. O inciso 1º diz, cada lei trata de um assunto, e o inciso 4º fala, você não vai ter mais de uma lei para tratar de um mesmo assunto. Então, eu quero fazer um projeto de lei para tratar do diário oficial do município. Beleza, parabéns, fez um projeto de lei, virou lei, foi aprovado. Eu quero colocar uma regra para obrigar que no diário oficial do município a Câmara também tem que publicar seus atos oficiais. Você vai voltar na lei que já existe e vai fazer um projeto de lei para alterar a lei que já existe, incluindo nela um dispositivo novo. Então, não tem problema de fazer projetos de leis para alterar leis. Isso aí é uma das partes relacionadas ao poder legislativo, tá bom? O poder de legislar, ele inclui criações, melhorias e revogações. Podemos continuar, doutora? Lembrando também que tem uma exceção. A não ser que a lei subsequente vá complementar a lei básica, vinculando-se a essa por remissão expressa, ou seja, a não ser que a segunda lei que vocês forem criar, né, já tratando de um mesmo assunto, ela for complementar algo de uma lei maior e ela faça referência expressa, ou seja, ela esteja lá falando, esta lei complementa o assunto de que trata a lei número 1, por exemplo, né? Isso é o caso das leis complementares. Via de regra, as leis complementares, elas complementam assuntos que a Constituição, a Lei Orgânica Municipal, por exemplo, a Constituição Federal, né, ou a Constituição Estadual, ou a Lei Orgânica Municipal, tem abordar de maneira superficial. Pronto, doutora, eu te devolvo a palavra. Acredito que a gente pode passar o slide, doutor. Artigo 8º. A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a
Templar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula, abre aspas, entra em vigor na data de sua publicação para as leis de pequena repercussão. Essa vigência da lei é bem importante, né? Se não traz, às vezes tem aquele artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro que fala que a lei em vigor entrará em 45 dias após a sua publicação, não é mesmo? Sim. Doutor, quer fazer alguma consideração? Sim, pessoal, eu trouxe aqui um exemplo de como a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar número 101 do ano 2000, como que nela a gente encontra essa cláusula de entrada em vigor na data da publicação. Está no artigo 74 dela. Vejam bem, a gente está falando de uma lei de extrema relevância, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e ela mesma não achou que era necessário. Quando eu falo ela mesma, é a linguagem mais simples, né? O legislador não entendeu que era necessário dar um prazo maior para a sociedade se adaptar a ela. Então, colocou que ela vai entrar em vigor na data da sua publicação. Eu coloquei aqui, em sequência, só um instante, por favor. Deixa eu só pegar aqui. Enquanto o doutor Caio procura ali, falar sobre a vigência, né? Então, Diga, a vigência, resumidamente, ele é um prazo razoável, então, para que dela o povo tenha conhecimento, não é mesmo? Muitas vezes o legislador entende que não é necessário, como no caso da Lei de Responsabilidade Fiscal. Outras vezes, de grande repercussão ou de grande impacto se tem, então, um prazo para que entre em vigor, né, a vacatio legis, e entre em vigor para que tenha conhecimento, então, que essa lei estará vigente, né? Gente, só um instante, que é o seguinte. Isso que a doutora Priscila trouxe é importante porque nem todo mundo está acostumado com esses termos. Às vezes a pessoa até formada em direito vai confundir o que é vigência, o que é vigor, não sei o que mais. Mas a questão é a seguinte, a lei foi publicada, ela já existe. Agora, ela ainda não vai estar sendo, vamos dizer assim, produzindo todos os efeitos dela. Ela não tem toda a força dela ainda, porque ela colocou um prazo para isso. No latim, a gente copiou deles uma expressão que é a vacatio legis. Uma curiosidade do latim aí, eu gastei um sábado da minha vida para aprender isso, eu vou ensinar para vocês em 1 minuto. No latim, quando a última sílaba terminar com T e O, a gente vai pronunciar esse T com som de C, cio. Então, eu gastei um sábado inteiro da minha vida para poder fazer uma aula de latim um dia, mas eu aprendi isso. Então, eu vou contar para vocês. Essa palavra a gente vai pronunciar vacatio legis. E no uso prático dela, o que importa para vocês? Saber que, dependendo da norma, vocês podem criar hoje um projeto de lei, que, caso vire lei, só vai entrar em vigor ano que vem, por exemplo. Nas suas grandes brigas aí com planos de carreira ou correções inflacionárias aí para as categorias que estão sendo esquecidas, vocês podem falar com o prefeito, poxa, prefeito, manda o projeto hoje e daqui uns 3, 4, 5 meses eu coloco ele para estar produzindo efeitos. Então a gente aprova hoje, mas só para ser exigível daqui tantos meses, e aí vocês vão lembrar que é a vacatio legis, é a cláusula de vigência. É um intervalo entre a publicação da lei, já é lei, não tem como o prefeito mudar de ideia, né? Ele vai ter que cumprir a lei, senão ele pode ser cassado, crime de responsabilidade, mas ele tem um prazo, vai ter um prazo para que aquilo seja exigível. Bem, doutor, acho que já falamos. Eu vou só fazer uma pergunta. E se a vacatio legis cair num... Eu coloquei um prazo e ela cair no domingo. Ou ela cair no sábado. Vou deixar a senhora responder. Vou deixar a senhora. Nesse caso, ela acontece nada. Continua vigente no sábado e no domingo. Caso alguém fique... mas e daí? Vai cair 45 dias, vai cair bem no sábado. Já vai ser válido? Vai.
E Vai se ser for num válido. feriado, será que é a Vai mesma ser coisa? válido. E se for Vai ponto ser facultativo? válido. E se for Vai ser 29 de válido. fevereiro? 29 de fevereiro. Aí, Não, vai ser no primeiro dia útil, então. então é isso, gente. No dia seguinte, no caso, não no primeiro dia útil. Mas, às Uhum. vezes, surgem esses questionamentos, né? Está tão envolvido. E claro, pessoal, eu entendo, nós não somos um arsenal, nem um baú que vai ficar com toda a memória ativa. Muitas vezes a gente esquece, né? E é normal, todo mundo esquece. Eu, o doutor Caio, o ser Claro, humano esquece. eu não sei Então, tudo. nesse caso da vigência, se ela cair, o prazo de vigência cair num feriado, no sábado, no domingo, num ponto facultativo, no Natal, no Ano Novo, enfim, qualquer dia, ela já está tendo a sua repercussão e ela já está em vigor. Excelente. Vamos continuar para os próximos pontos polêmicos aqui. Deixa eu só deletar esse vacatio legis aqui, que ele já cumpriu a sua missão Eu no, vou no lendo, nosso então. curso. Faça essa gentileza para a gente. Parágrafo 1º. A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. Bem, pessoal, aqui tem uma regra bem de procedimento que eu entendo que o vereador não tem que se preocupar muito com ela. Sinceramente, o vereador não tem, mas a gente está dando esse curso aqui também para pessoas das equipes, né, das câmaras e até das próprias prefeituras. Então, aí tem uma regra que diz como que serão contados os prazos da vacância, e ela diz o seguinte: entrará, então, a inclusão da data da publicação e a do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente. 45 dias, como que eu faço? Que dia que publicou? Dia 1º. Então, dia 1º, dia 1, dia 2, vai até o final do mês. Aí deu até o dia 15, por exemplo, então vai entrar em vigor no dia 16. Num caso de 45 dias, por exemplo, né? Mas, enfim, a forma de calcular está escrito na lei também para não dar confusão para vocês. Continuando. Agora, no caso da Câmara, nem sempre vai ser tão relevante saber o dia que entrou em vacância, mas no caso da Prefeitura, sim. Uma atividade de fiscalização, né? Uma regra aí que proíba o uso de fogos de artifício, que façam barulho. A fiscalização pode começar a querer ver se tem comércio vendendo artifícios aí que causem barulho acima dos decibéis permitidos. Causem barulho, eu fui bem... causem ruído acima do nível de decibéis permitidos. Continuando, doutora, por favor. Parágrafo 2º. As leis que estabeleçam período de vacância deverão utilizar cláusula. Esta lei entra em vigor após decorrido 45 dias, 30, 15 dias, um exemplo, dias de sua publicação oficial. O doutor Caio trouxe um exemplo ali embaixo. Isso, artigo 19 desta lei nossa aqui, da Lei Complementar 95. O que está escrito lá, doutora? Conte para gente. Esta lei complementar entra em vigor no prazo de 90 dias a partir da sua publicação. E olha uma curiosidade, gente. Está escrito aí 90 dias. Eles não quiseram escrever 3 meses. Sabe por quê? Porque se colocasse 3 meses, alguém poderia questionar. Mas meses de 30 dias ou de 31 dias? Mas foi em janeiro, aí em fevereiro tem só 28 dias. Como é que faz? Olha, não, o parâmetro é em dias. Ainda que a sua intenção seja dar 2 meses, você vai escrever 60 dias. Por quê? Para que fique claro, as leis têm que ser escritas de maneira que elas sejam claras, que não gerem dúvidas quanto à sua aplicação. Podemos continuar, doutora Priscila? Sim, senhor. Artigo 9º. A cláusula de revogação deverá enumerar expressamente as leis ou disposições legais revogadas. Esse é interessante, né? Da minha bolinha de cristal lá, e acredito que vários servidores também já enfrentaram isso, e vários outros colegas, né? Seja serviço. Quando eu digo colega, pessoal, todos que participam aí da Câmara Municipal. Com certeza já pegaram aquele projeto de lei que tem essa cláusula de revogação genérica, né? Que a gente tem que adivinhar o que está sendo revogado e depois correr atrás. Gente, não dá. Agora, eu trouxe um exemplo, doutora Priscila. Conte para a gente aí, só está conseguindo ver? Não, eu estava pensando, e olha a situação se você tiver que adivinhar quais são as leis, né? Porque ele fala, a revogação deverá enumerar expressamente as leis e disposições legais revogadas.
Você faz um projeto de lei que está revogando aquela lei antiga lá. E daí, nesse projeto novo, ele tem alguns artigos que não constam lá. Eles vão pensar, poxa, mas os dois estão vigentes. Gente, a palavra expressamente, como muito bem disse a doutora Priscila aqui, ela quer dizer, tem que deixar claro, evidenciar. Não pode falar assim, fica a lei anterior revogada. Não, não pode usar esse tipo de palavra. Tem que falar o número dela. E a doutora Priscila foi muito boazinha com vocês aí. Ó. Em muitos casos, o pessoal coloca desse jeito simplesmente porque tem preguiça de pesquisar ou porque não sabe. Será que está revogando alguma? Não sei. Põe aí que está revogado, o que tiver contrário, que aí está resolvido. Não, gente, não podem ter preguiça, tem que fazer o trabalho de excelência. Mas eu não tenho tempo. Tem tempo sim. Alguém talvez tenha deixado de mandar no tempo que tinha e te fez querer fazer em regime de urgência e tal, mas tem que fazer bem feito. Mas eu não tenho tempo. Vai ter que fazer bem feito. Tem gente que consegue fazer outras coisas muito mais difíceis do que isso. Isso aí muitas vezes reflete da falta de uma organização em relação às matérias legislativas que tem na Câmara, ou na prefeitura, ou no município, né? Por exemplo, tem cidade que o pessoal não sabe nem quais são as leis que existem. Então vai ficar realmente muito difícil falar se está revogando ou não alguma norma, porque vocês não sabem nem quais são as leis. Então o primeiro passo é fazer um estudo de quais são as leis existentes no município, colocar isso num sistema que permita uma consulta inteligente, e aí você sempre vai saber se está revogando ou não alguma disposição em contrário. Doutor, eu trouxe aqui um exemplo concreto de um texto de uma norma que revogou de maneira expressa. Como é raro ver, né? Eu peguei aqui, ó, é uma lei federal de 2002, é o número 10.405. Ela dá nova redação ao artigo 4º da lei de 81, etc, etc, mas vamos lá para o que nos interessa. Artigo 10, observem, não é artigo 10º, artigo 10. Ficam revogadas as leis, números, olha que curioso como que é o padrão de fazer referência a mais de um número, N maiúsculo, O e S aqui em cima, de maneira bem destacada. Números 8.138, de 28 de dezembro de 1990, e 8.725, de 5 de novembro de 93. Colocou de maneira expressa a revogação dessas normas todas. E, se eu não me engano, no próximo, aqui, só um instante, por favor, olha aqui que eu coloquei aqui. É um outro exemplo, é um decreto federal, né? 7.562, que trata da Comissão Nacional de Residência Médica. Esse decreto está revogando, olha que interessante, ele revoga parte do decreto número 80.281, ele revoga os artigos 2º, 3º, 4º e 5º, mas não todos, e ele revoga integralmente o decreto 91.364. Caio, mas aí não está escrito parte nem integralmente, não, mas é questão lógica. Quando no inciso 2 ele falou que está revogando o decreto 91.364, de 21 de junho de 1985, ele não falou quais partes. Se ele não falou quais partes, está revogando tudo. Já o inciso 1º, ele falou quais são os artigos que estão sendo revogados. 2º, 3º, 4º e 5º do decreto 80.281. Então, eu quis trazer para vocês, e para que vocês vejam que, apesar de dar muito trabalho, e dar sim muito trabalho, tem que ser bem feito. Mas aqui sou só eu para fazer as coisas. Então, converse com a presidência, converse com a mesa diretora e peça que eles consigam mais servidores para ajudá-los nesse trabalho tão importante que é a criação das normas. Doutora Priscila, antes da gente encerrar esse capítulo aqui e partir para a próxima sessão, a senhora tem algum comentário? Não, nesse ponto não. Não? Então, pessoal, vamos encerrar aqui. A gente está com o tempo, está voando, né? O assunto é bom, mas já encerramos aqui quase 20 minutos desse capítulo. Eu falo capítulo, nossas partes aqui, tá, gente? Não é o capítulo da lei. E só recordando o porquê das partes, né? Para ficar mais fácil a compreensão das aulas e não ficar tão puxado e não tão cansativo, né? Sim. Imagina a gente gravasse uma aula inteira de 3 horas. Talvez vocês não iriam assistir a aula toda, né, gente? Agora a gente grava em pedacinhos de até uns 20 minutos, que aí vocês vão se organizando e não assustam. E outra coisa, dá trabalho mesmo. Se fosse fácil, alguém já teria feito. Então, parabéns a vocês que chegaram até aqui. Vocês são muito raros. O povo da sociedade, com certeza, tem muito orgulho de vocês estarem estudando para fazer bem feito, tá bom? Não só os vereadores, mas as equipes também.
partamos para o próximo, né, doutora? Até Isso daqui a aí. pouco, gente. Até.